Olá, estamos de volta. Muitíssimo obrigado por sua audiência. Bem-vindos ao De Olho no Câmbio, já na sua segunda temporada. É uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. De Olho no Câmbio é um oferecimento da conta global da Remessa Online. Portanto, vamos fazer mais um convite a você aqui. Aponte o seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela. Acabou de aparecer bem no cantinho aí para facilitar a sua vida e as suas viagens internacionais. Aproveite, baixe o app e abra sua conta global. Para você que nos acompanha no Spotify, bacana, obrigado. Para você que prefere ir na página da Remessa Online, lá você encontra várias outras entrevistas e sempre esta mais recente, né? E eu vou chamar os nossos companheiros aqui que desde o início, desde a primeira temporada, essa trinca que nunca faltou. Nós estamos sempre aqui ao seu lado para trazermos informações da economia brasileira e da economia mundial. O que é relevante, o que é importante, a gente coloca como tema aqui para os nossos convidados. E se você ainda não tocou o sininho, né, ainda não está recebendo as notificações, basta você entrar em contato aí na tela que você vai receber e dessa forma ficar mais próximo desse nosso grande clube aqui da Remessa Online do De Olho no Câmbio. Deixa eu chamar o Rui Gonçalves e chamar também o economista André Galhardo. E aí, Rui, como é que vai? Tudo bem? Olá, Sidney. Olá, André. Olá, você que nos acompanha. Isso mesmo. Tudo bem, André? Oi, Sidney. Bom dia para você, bom dia, Rui, a todos que nos assistem. Eu vou fazer uma inconfidência aqui antes de começar, galera. E não é a primeira vez, você comentava sobre o nosso convidado, que é o Manuel Pires, coordenador do Centro de Política Fiscal e Orçamento Público, administra atualmente o Observatório de Política Fiscal do FGV IBRE, tem currículo muito qualificado, e você dizia que gostava muito de ler o que ele escrevia, né? E sempre agregando conhecimento, né? É um economista, vamos dizer assim, que você está sempre atento no radar o que ele pensa e fala. É um cara assim mais de macroeconomia também, né, Galhardo? Perfeitamente, Sidney. E ele também observa muitas questões fiscais, né? Como a questão fiscal no Brasil tem sido muito relevante nos últimos anos, isso tem vindo muito à tona, né? Então, o trabalho do Manuel, eu elogio sempre o trabalho dele por ser um economista pragmático, que faz esse olhar atento, né? Sem tomar um partido, tomar um lado. Eu acho que é um trabalho bem interessante que tem agregado bastante no debate em torno das contas públicas do Brasil. Então você vai ter oportunidade já de começar a fazer a primeira pergunta. Antes, vamos chamá-lo, não é, para que o Manuel possa se apresentar aqui para o nosso público. Tudo bem, Pires? Muito obrigado, viu, por aceitar nosso convite tão prontamente. Você foi um dos mais velozes. Não, aceito, só marcar. E marcou. Tudo bem? Olá, Sidney, tudo bem? André, prazer falar com vocês. Rui, um grande abraço. É um prazer participar do programa, por isso que eu fui rápido em aceitar. Um prazer enorme. Mano, nós vamos te surpreender, porque apesar de a gente dedicar um bom tempo aqui, quase o tempo total, né, com relação à economia brasileira, nós combinamos aqui tratar inicialmente do que o Fed, do que a economia americana está nos apresentando, que caminhos eles vão tomar, porque influencia a economia mundial e nós também. Então, eu vou tomar a liberdade de economista para economista e pedir para o André Galhardo fazer a primeira pergunta, Galhardo, dentro desse ambiente, né? Qual é a influência da economia americana hoje para a economia brasileira? O que a gente deve olhar com mais atenção? Por favor. Certo, eu acho que... Bom dia novamente, bom dia, Manuel Pires. Eu acho que tem uma questão relevante que você já falou, né, Sidney, que é em relação ao comportamento da taxa de juros nos Estados Unidos. Na próxima quarta-feira, dia 1º de maio, feriado no Brasil, mas a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. A gente não deve ser surpreendido. Provavelmente o Banco Central norte-americano vai manter a taxa de juros inalterada, como deve fazer ao longo dos próximos meses. O que interessa para a gente é o comunicado. Como é que o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central deles, e a equipe que compõe o Comitê de Política Monetária Local, como é que eles vão falar, né? O que eles vão dizer a respeito da inflação, do nível de atividade econômica americana e também do próprio comportamento da política monetária. Nesse sentido, Manuel, eu queria entender como é que você está observando esse cenário, né, esse cenário de inflação, atividade e política monetária americana, e se as suas apostas também têm convergido para as apostas do mercado, têm empurrado o primeiro corte de juros para o final do ano de 2024. Vem corte de juros só no final de 2024? E qual pode ser o impacto disso sobre a moeda brasileira? Bom, o que eu vejo assim, da parte do Banco Central americano
é uma preocupação muito grande em estabelecer um equilíbrio entre conseguir reduzir a inflação sem impedir uma recuperação da economia. Tá? Então, o juros americano está constante há bastante tempo, né? Apesar da inflação estar num patamar bastante desconfortável para padrão norte-americano, e ele criou uma expectativa de redução de taxa de juros no início do ano, né? A inflação não cedeu. No último comunicado, o Banco Central americano inverteu o tom e diminuiu a aposta dessas expectativas de redução de juros. Hoje eu acho que ninguém pensa que o juros americano vai cair no curto prazo. Também não deve aumentar, acho que as apostas em torno do aumento são muito baixas, né? Mas eu acho que o tom é importante, porque o tom dá a extensão do que vai acontecer para os próximos meses. Eu me lembrei muito desse episódio de uma passagem em 2021 para 2022, quando o Fed redutou muito em aumentar os juros com a inflação já alta. E ele fez um discurso de que, na verdade, se as expectativas de mercado já produzissem um aumento de juros, talvez ele nem precisasse aumentar. É exatamente o que a gente está vendo agora. Tá? Ele endureceu o tom, as expectativas de juros aumentou, e isso talvez impeça ele de ser mais contracionista. Se eles mantiverem o tom, é porque o que eles entendem que a reação de mercado foi adequada, foi dentro do que eles esperavam. Tá? Se eles amenizarem um pouco o tom, é porque eles entenderam que a reação de mercado foi exagerada. Então, eu acho que o tom que eles vão dar agora vai dar a dimensão do que eles esperam de comportamento de expectativa de juros ao longo desse ano por parte do mercado. E essa parte do mercado pode fazer o trabalho que o Fed deseja. Eu acho que é isso que eles estão mirando. Tá? E aí, nesse cenário, efetivamente, né, com a inflação um pouco mais alta, a ideia realmente é pensar mais para o final do ano redução de juros ou mais para o ano que vem, a depender realmente de ter os impactos desejados em termos de redução de taxa de juros. Ô, Manuel, vamos continuar um pouco. Sim, só por favor. Nesse cenário em que o primeiro corte vem em dezembro, como alguns bancos já estão projetando, né, algumas consultorias, ou em setembro que seja, isso impede que a moeda brasileira cruze a linha dos R$5 novamente em relação ao dólar. Eu sei que o câmbio ele acaba derivando de outros aspectos, inclusive políticos, mas você acha que mantida essa taxa de 5,5%, que é o limite superior, né, da banda ali de juros americanos, mantida essa taxa, é improvável que a gente veja uma cotação do dólar abaixo de R$5? Como é que você observa isso? Assim, a taxa de câmbio ela é influenciada por fatores internacionais e fatores domésticos. E o que a gente viu nessas últimas semanas foi uma confluência das duas coisas, né? Uma frustração em relação à trajetória dos juros americanos, que era esperada, e isso atua para depreciar o câmbio. Isso normalmente tem um peso maior do que os fatores domésticos, tá? Mas os fatores domésticos também contam. Então, eu acrescentaria como fator doméstico a questão dos dividendos da Petrobras e a perspectiva que isso abriu para frente, e também a questão da mudança da meta fiscal. Por isso que o tom é importante, né? Porque se o tom vier um pouco mais ameno, o cenário de juros internacional e brasileiro pode melhorar um pouco, e talvez você abra espaço para uma apreciação do câmbio, que já começou, na medida em que o governo resolveu a questão dos dividendos da Petrobras de uma maneira equilibrada e passou, né, essa notícia ruim do fiscal, a gente já vê um movimento de apreciação do câmbio por essas questões domésticas. Então, acho que o tom do Fed nessa reunião pode flexibilizar um pouco a visão de política monetária internacional em relação ao pessimismo exagerado que o mercado teve no episódio anterior, e a gente, arrumando um pouco as questões domésticas, abre espaço para uma trajetória de câmbio um pouco melhor. Se vai passar de 5, vai ficar abaixo de 5 ou acima, aí é mais difícil dizer, porque essas coisas não têm essa precisão, né? Depende muito de expectativa. Verdade. Mas o cenário pode melhorar, eu acho que o cenário tem condições de melhorar. Ô, Rui, eu acho que você deve ter um monte de perguntas aí na fila, né? Se puder ainda não esgotar, né? Mas trazer alguma coisa do cenário americano e acoplar com o brasileiro, fica à vontade. Sua pergunta. Era bem isso que eu estava pensando em fazer aqui, né? A questão é, se os juros nos Estados Unidos não caem tanto quanto esperava-se, isso se reflete na nossa taxa de juros aqui, que estava com uma expectativa de chegar no final do ano mais perto de 9%, pode ser que não fique tão perto de 9, fique mais perto de 10. Já tem gente que começou a falar em 10, né? E aí,
qual é o significado disso para a política fiscal brasileira? Isso chega a interferir naquele objetivo de enquadrar os gastos do governo e ter um déficit zero? Isso também pode jogar contra essa busca do equilíbrio das contas? Tá. Bom, do ponto de vista de política monetária, né, essa manutenção dos juros mais altos, ao impactar o câmbio, gera alguma revisão de cenário de inflação. Então, na medida em que isso tem um impacto significativo de inflação, a capacidade que a gente tem de reduzir os juros fica menor, né? Então, muito provavelmente, se esse cenário se concretizar, o espaço para reduzir juros vai ser menor, porque ele precisa de um juros um pouco mais alto para manter a inflação ao redor ali da meta. Do ponto de vista fiscal, isso bate de várias formas, né? Primeiro, o que gera crescimento da dívida é o que a gente chama de déficit nominal. O déficit nominal, ele soma o déficit primário, que é o que normalmente a gente ouve falar na mídia, mais o pagamento de juros. Então, juros mais altos torna mais cara a rolagem da dívida. Então, a despesa de juros fica maior. Então, esse é o primeiro impacto fiscal. O segundo impacto fiscal é que com juros mais altos, a economia cresce menos. Então, a arrecadação tem um desempenho pior, fica mais difícil ter um cenário de melhora de primário. Tá? Mas, assim, a ordem de grandeza do que nós estamos discutindo, eventualmente os juros deixar de ser 9,5 para ser 10, não é a grande diferença. Tá? A questão fiscal que a gente tem, ela já é grande e relevante por natureza própria. Na verdade, você piora um pouco os parâmetros, mas o desafio continua muito grande, mesmo num cenário de juros de 9%, que está todo mundo imaginando. Ô, Rui, quer entabular mais alguma pergunta? Senão eu passo para o Galhardo. Se tem alguma dúvida que ficou nessa resposta? Não, vamos em frente. Não, né? Vamos em frente. Galhardo, por favor, pode tocar. Certo. Bom, nesse sentido, eu sei que a gente já está falando de Brasil aqui, eu acho que tem muito a falar da nossa economia, mas só para não perder o gancho da questão do FONC, ô Rui, essa semana é uma semana de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Na sexta-feira eles vão divulgar os dados do payroll e a taxa de desemprego. Considerando esse crescimento no primeiro trimestre bem abaixo das expectativas, é possível já imaginar algum processo de acomodação da economia americana? Alguns economistas têm falado de pouso suave, outros têm falado que não vai ter nem pouso, que a economia vai continuar crescendo, etc. É possível determinar que a economia americana esteja numa trajetória descendente já a partir desses dados do primeiro trimestre, ou ainda é muito prematuro, Manuel? Em geral, a gente fica mais confortável observando as tendências, né? Muitas vezes um dado pode vir deslocado no tempo e gerar algum ruído que não necessariamente depois se traduz, se confirma nos dados para frente. Tá? Em geral, o Banco Central é extremamente conservador com isso para não errar a direção dos movimentos que ele tem que fazer. Então, a minha ideia assim, de política monetária está muito mais associada a um Banco Central que tenta observar o cenário econômico de maneira mais concreta, o que efetivamente ele tem, avaliar o cenário de riscos, para ele ter uma visão mais objetiva de como conduzir. No caso dos riscos, o risco que o Banco Central americano enxerga para subir os juros é muito nítido. Você passou uma década inteira estimulando as pessoas a se endividar. Foi aquela história do juros zero, depois da grande recessão de 2008, na pandemia a mesma coisa. Então, aumentar os juros demais nesse contexto claramente pode trazer sequelas importantes para a economia americana e, consequentemente, global. Aumento de juros, eu acho que o Banco Central, por conta disso, tem sido muito relutante em fazer. O viés dele tem sido sempre de acenar com a redução, exatamente para não criar esse problema. Mas a inflação não está deixando. Tá? Então, acho que um eventual cenário de dados mais favoráveis que indicam, né, uma redução da inflação a curto prazo, são extremamente positivos, mas não para o Fed reduzir juros agora, mas para, muito provavelmente, ele rever o tom do que ele está dizendo e acenar com essa possibilidade, caso os dados confirmem esse cenário ao longo do ano. Né? Muito provavelmente, nesse caso, se os dados vierem nessa direção, talvez ele amenize o tom para uma revisão de cenário no começo do semestre, do próximo semestre. Isso talvez seja factível, tá? Dependendo dos dados.
Manuel, você sabe que você não era nem nascido e tinha um tema na economia que era dívida externa, né? Dívida externa, dívida externa, dívida externa. E isso já, a garotada hoje, seus alunos, certamente, não tem nenhuma dimensão como é que aquilo era o grande debate daquele preciso momento ali, 70, 80, deste tema. Então, de tempos em tempos, a economia tem lá os seus carros-chefes, né? Hoje é a política fiscal, tanto é que é um tema, você que é um cara especialista em macroeconomia, que você não pode prescindir de estudar, de analisar, de aprofundar. E tem certas coisas que nascem a partir daí e ficam sendo repetidas na imprensa, por todo mundo, até por outras pessoas que não são economistas. Então, sempre o governo gastador, é isso, aquilo, outro, não se pode gastar mais do que se arrecada, aquela coisa toda. A nossa política fiscal, hoje, você a coloca em que situação? Porque o que aconteceu na economia americana tem um reflexo A, B ou C, conforme as nossas contas estão arrumadas ou não internamente, né? Uhum. O que você diria isso em relação à economia brasileira e esse quadro do exterior? Assim, o cenário internacional ele é muito importante, né? Porque para onde que vão os fluxos de capital, mas o fato da gente ser mais ou menos vulnerável nos protege mais ou menos de um determinado cenário internacional. O que eu noto hoje no Brasil é que assim, a gente tem um macro de curto prazo bastante favorável. O que é isso? Crescimento, a economia está crescendo bem acima do pré-pandemia, que era 1,5%, a gente está crescendo na base de 2% a 3%. Contas externas extremamente favoráveis, você lembrou aí da dívida externa, hoje em dia a gente não tem problema de dívida externa, a gente tem contas externas muito robustas, né, superávit comercial, o Brasil virou um grande produtor de alimentos e de petróleo e soja, né, então, minério de ferro, então a gente tem contas externas muito robustas por conta disso. Tá? Quantidade de reservas internacionais muito elevadas, que era problema naquela época aí da dívida externa, a gente não tinha reserva internacional para administrar a crise de balanço de pagamentos. Hoje a gente tem. Então, o que hoje realmente é um ponto de vulnerabilidade da economia brasileira? É a situação das contas públicas. A dívida cresce, tá? E os investidores, para financiar essa dívida, invariavelmente, eles pedem um prêmio de risco, que acaba elevando a taxa de juros e encarecendo o investimento. A gente, nesse tema, tem uma característica muito peculiar, porque a gente é um país emergente de renda média, com uma carga tributária alta para o nosso padrão de desenvolvimento e com gastos públicos muito rígidos. Então, nesse contexto, a gente só consegue fazer ajuste fiscal lento, porque existe um limite político para aumentar a carga tributária, fazer esse ajuste todo pela carga tributária, porque ela já é alta, a partir de um certo ponto ela começa a incomodar demais a classe média, a sociedade brasileira, e ao mesmo tempo, qualquer discussão de gasto tem que passar pelo Congresso Nacional, que é sempre um ente da sociedade, né? Um representante da sociedade que é muito sensível a esses temas. Tá? Então, o que eu vejo assim, no Brasil é uma tentativa de fazer um ajuste gradual, mas o fato dele ser gradual indica que para ele ser bem sucedido tem que ser persistente, porque qualquer recuo que você der, você joga todo o trabalho fora. Tá? E é por isso que isso tem gerado uma frustração no mercado, porque os ministros da Fazenda, para criar um cenário construtivo, isso não é uma crítica ao ministro atual, mas isso já acontece há muito tempo, na verdade, eles sempre tentam fazer uma estratégia em que eles conseguem implementar o ajuste e estabilizar a dívida pública. Só que isso, num cenário de 4 anos, por conta dessas questões estruturais que eu estou mencionando, é muito difícil de ser implementado. Tá? E isso, invariavelmente, tem levado à revisão de meta, frustração de regra fiscal e coisas desse tipo. Eu acho que a gente, montando um plano um pouco mais consistente, tá? De médio prazo, e conseguir construir maturidade política para conversar com a sociedade, para dizer que alguns gastos são ineficientes, que precisam ser revistos, alguns benefícios tributários têm que ser revistos, a gente consegue ter um caminho mais estruturado de longo prazo e que diminua esses atritos com o Congresso Nacional, que normalmente estão acontecendo e acabam fragilizando politicamente muito o governo ao longo do seu mandato, que faz com que ele desista de fazer o ajuste. Então, é assim que eu entendo um pouco o cenário fiscal do Brasil dentro desse contexto macroeconômico que a gente está discutindo. Rui, vamos lá, agora com você. Bom, pensando nesse cenário internacional, a gente está vendo uma economia dos Estados Unidos forte, porque a taxa de desemprego está baixa, está tendo consumo nos Estados Unidos e, por isso, o Banco Central de lá não reduz tanto os juros, porque quer dar uma freada na economia. Na Europa, a situação não está no mesmo patamar, inclusive você tem ali 2 guerras ali na vizinhança
bastante forte, os gastos com defesa subiram bastante, né? E a China não cresce mais como crescia no passado. Que tipo de cenário a gente está tendo hoje globalmente? É um cenário de crise, é um cenário de recessão, é um cenário de crescimento. Como é que a gente consegue ler isso e estabelecer aqui os nossos rumos econômicos? Tá. É muito difícil não traçar um paralelo entre o que a gente está vivendo agora e lembrar do início do século XX. A gente passou por uma crise financeira internacional em 2008, uma pandemia, e agora um período de guerras. Lá no século XX, você teve 2 guerras, uma pandemia e o crash da Bolsa de Nova York. Uma grande depressão lá na crise de 29. Então, assim, o paralelo é muito forte, realmente. Tá? Não é um cenário muito favorável para o crescimento. A grande vítima desse cenário acaba sendo a Europa, né? Porque boa parte desses conflitos estão surgindo lá e nos arredores, né? Então, a Alemanha está sofrendo muito porque o preço da energia lá subiu bastante por conta da crise com a Ucrânia. A Rússia era um fornecedor de energia importante. Então, você tem um cenário de baixo crescimento nas grandes potências europeias. Elas estão fazendo de tudo para não ter que se envolver nessa guerra, porque sabem que, se elas se envolverem nessa guerra, os reflexos políticos disso e econômicos são difíceis de se prever, domesticamente, inclusive. Tá? Os Estados Unidos estão olhando de longe para ver o que ele pode fazer, o que não dá para fazer, mas sempre existe o receio de brigar com quem é do mesmo tamanho, então a China está lá do outro lado. Então, assim, é muito difícil conseguir antever o que pode acontecer, mas o que a gente está vendo é um reequilíbrio global de forças econômicas, né? China de um lado, a Rússia se protegendo mais próxima da China para poder impor, né, ou tentar estabelecer seus próprios interesses dentro de um contexto europeu diferente. E dentro disso ainda tem a região ali de Israel com o Irã e que isso acaba impactando o petróleo. Então, assim, o cenário internacional é um cenário muito difícil em termos de crescimento e muito propenso a instabilidades adicionais. Tá? Eu acho que, assim, aí já colocando um pouco o viés da nossa discussão para o plano doméstico, o Brasil tem muito a se beneficiar disso. Eu acho que tem que ter uma visão muito pragmática sobre isso, porque o Brasil hoje se virou um grande fornecedor de energia e ele está fora desses conflitos. Ele pode virar um fornecedor, um parceiro confiável do ponto de vista de comércio internacional para esses minerais mais estratégicos. Eu acho que o Brasil tem como se beneficiar bastante disso, se ele conseguir construir um ambiente que ele seja visto por todas as partes como um fornecedor confiável. A Rússia deixou de ser um fornecedor confiável para a Alemanha, coisa que ela tinha sido nos últimos 20, 25 anos, na ponto da Alemanha abandonar sua matriz energética. Então, acho que a gente consegue se beneficiar bastante tendo uma visão estratégica do cenário atual, que, de certa forma, já está acontecendo sem a parte estratégica, porque essas questões de energia já estão acontecendo para o nosso lado, beneficiando o país. Tá? A gente pode tratar isso de uma maneira melhor para se beneficiar mais. Vamos lá, Galhardo, agora é com você. Tá, bom, tô louco para falar aqui de fiscal, já chego lá, mas como o assunto ainda está nesse campo internacional, saíram dados do PIB da Europa, são dados preliminares. Segundo a Eurostat, a zona do euro teria crescido 0,3% no primeiro trimestre, ao contrário do que o mercado esperava, que era um avanço de 0,1%. Surpresa, né? Porque os dados de PMI, os indicadores antecedentes, sugeriam outra coisa, né? Um crescimento bem menos intenso. 0,3% não é um crescimento intenso, mas por estar acima das expectativas, talvez cause algum tipo de estranheza. Manuel, minha pergunta é o seguinte: a gente falou do Fed, né? Que o Fed deve ser cauteloso, a inflação continua persistente. Há algum tempo, a presidente do Banco Central, lá da zona do euro, a Christine Lagarde, ela falou da possibilidade de começar a cortar os juros na reunião deste próximo mês. É possível que o Banco Central Europeu saia na frente do Fed, ele tome essa decisão antes? Parece uma pergunta meio óbvia, né? Porque possível né? Assim, os bancos centrais estão livres para fazer o que bem entenderem, embora eles possam ter que pagar o preço de ter, talvez, desvencilhado a sua política monetária da política monetária do Banco Central dos bancos centrais, que é o Federal Reserve. Agora,
não é tão óbvia, porque mexer na taxa de juros lá na Europa pode causar aquele problema que nós vimos no começo do ano passado, se eu não estiver enganado, né, em que as taxas de juros do bloco europeu se desalinharam, né, eles tiveram um problema grave. Como é que você enxerga isso, Manuel? É possível que Lagarde e o pessoal do Comitê de Política Monetária comecem um ciclo de cortes já na próxima reunião? Bom, do ponto de vista de estabilização macro, né, o quadro europeu ele é diferente do quadro americano. A inflação cedeu mais rapidamente, né, e a economia europeia está em estagnação, por conta da zona do euro está em estagnação praticamente, mesmo tendo surpreendido um pouco o mercado, 0,3 é muito ruim, né, é um crescimento muito baixo. Assim. Então, existe o trade-off entre inflação e atividade lá, ele se dá de uma forma um pouco diferente do que na economia americana. Então, acredito que algum espaço haja. Tá? É uma questão muito mais de entender o momento em que isso deva acontecer. Tá? Agora, você lembrou de um episódio interessante, né? Que se o Banco Central acenou com redução de juros um pouco antes da hora, né, o efeito foi o inverso. Né? Então, assim, a preparação do terreno para reduzir a taxa de juros é importante, até mesmo para o mercado entender que aquele é um processo consistente, de que aquela redução de juros não conflita ou não vai criar a expectativa de um cenário de inflação mais alto lá na frente, de que os juros vai subir lá na frente por conta de um erro que está sendo feito agora. Então, se os dirigentes do Banco Central Europeu conseguirem criar esse cenário, acredito que essa possibilidade fique realmente afastada, de você ter um efeito inverso ao desejado, em termos de aumento de juros, depreciação de taxa de câmbio, saída de capitais e tal, porque os investidores veem que o cenário é consistente, que o que está sendo feito é consistente, isso é importante. Ô, Galhardo, estamos no meio da entrevista aqui, não fique nem ansioso e nem nervoso e nem nada com relação à pergunta política fiscal. Pode perguntar, aproveita a oportunidade agora e faça essa virada. Vamos embora. Não, então tá bom. A gente tem visto, você já tocou nesse assunto, né, Manuel, sobre a forma como as questões domésticas podem impactar, por exemplo, com o humor do mercado e a expectativa do comportamento do próprio Copom, né? A gente tem falado muito sobre as metas, você falou da revisão das metas, né, da meta fiscal para 2025, que antes era 0,5% do PIB e passou a ser 0%. Eu queria entender de você, que é um especialista nesse assunto de contas públicas, qual que é a sua expectativa em relação ao cumprimento da meta em 2024? Né? O próprio governo, se eu não estiver errado, me corrija, por favor, caso estiver, o governo tem uma projeção de um déficit perto de 9 bilhões. Né? Então, não é um déficit zero, é um déficit pequeno, perto de 0,1% do PIB, mas é um déficit. As nossas projeções estão em 22. Eu acho que eu sou talvez o mais otimista entre todos os meus colegas. Eu queria saber de você, como é que você enxerga essa meta para 2024? E aí, só para não te interromper, eu fazer uma pergunta adicional, já vou colocá-la agora. Esse ajuste via receita tem sido amplamente criticado, talvez pela dificuldade de tê-lo como aliado, né, esse ajuste via receita, por um período mais distendido. Isso em algum momento vai acabar. A gente teria que olhar para as despesas. O que o governo poderia fazer de imediato para fazer uma reforma via despesas também, na sua análise? Tá. Respondendo à primeira questão, assim, meu cenário para 24 é de um déficit próximo de 0,5% do PIB. Tá? Isso dá algo como 58, 60 bilhões de déficit. Tá? A meta do governo é de orçamento equilibrado, só que essa nova legislação fiscal permite que ele tenha uma banda, né? Ele tem um intervalo de confiança, a meta não é mais pontual, então ele poderia ter um déficit equivalente a 0,25% do PIB, e aí ele se for o caso, ele vai ter cumprido a meta fiscal estabelecida. Então, no meu cenário aqui de déficit de mês, você falou que você tem um déficit de 22 bilhões, né? Isso, 22 bilhões. Então, no seu cenário, o governo cumpre a meta, né, dentro desse intervalo. No meu caso, eu estou com um déficit de 0,5% do PIB, dá 58, 60 bilhões de reais, e eu tenho uma dificuldade de ver chegando muito além disso. Tá? Evidentemente que assim, a economia ela pode surpreender para cima, crescer um pouco mais, a receita pode vir um pouco mais favorável, o governo pode aprovar alguma medida a mais, ou algo que ele já aprovou pode surpreender, isso faz parte. Tá? O que eu acho que fica muito ruim para
para o que foi feito na mudança da meta para 25, é que ao colocar o déficit em zero, novamente, você teria a banda de 25, né? Mas tem alguns gastos que o governo excluiu do arcabouço, do cumprimento da aferição da meta, que foi aquele gasto com precatório. E com a projeção do governo de gasto de precatório para o ano que vem, esse déficit poderia chegar a 70 bilhões. Tá? Então, assim, a grande questão é a seguinte: você vai fazer um resultado fiscal, seja o que você está estimando ou o que eu estou estimando, que é relativamente próximo da meta, mas no ano que vem, todo o cenário que se acredita é de que você eventualmente pode ter um resultado fiscal pior, por conta dessa flexibilização da banda. Então, essa ideia de que o resultado fiscal que o governo vai apresentar ao longo do seu ciclo, melhorando a cada ano, ela é uma ideia que se perdeu um pouco com essa reprogramação que o governo fez, porque não é só reduzir a meta de meio para zero, mas é ampliar a banda para um déficit de 70 bilhões. Tá? E, assim, eu acho que, independente de cumprir ou não a meta de 24, a gente tem que reconhecer que foi feito um esforço fiscal grande, do ponto de vista de aprovação de matérias que outros ministros já tentaram e não tinham conseguido aprovar, o Fernando Haddad conseguiu aprovar, isso é extremamente positivo, mas uma parte da melhora desse ano vem com receita não recorrente, que vai ser difícil de ocupar vai ser difícil ocupar esse espaço no ano que vem. Por isso que a perspectiva de ter um resultado fiscal em 25 pior do que 24 se tornou uma perspectiva possível. E isso acho que assustou um pouco o mercado, porque mudou essa ideia de que o resultado fiscal vai melhorar com o tempo. E aí, assim, a sua segunda pergunta, que tem a ver com essa estratégia de ajuste, né? Você sempre tem um esgarçamento político de ajuste fiscal ao longo de um ciclo de governo. Então, na época do teto de gastos, você conseguiu aprovar algumas reformas, mas na segunda parte do período de vigência do teto de gastos, você simplesmente mudava o teto, porque não dava tempo nem de discutir as medidas mais. Tá? E isso gerou uma perda de credibilidade do regime fiscal que existia. Agora, né, você tem uma coisa muito parecida. Você aprovou as medidas tributárias, o Congresso já se mostra um pouco mais reativo a discutir isso continuamente, até mesmo porque no segundo semestre vai ter eleição. Então, a sensibilidade desses temas se torna maior. Tá? E do ponto de vista do governo, o novo arcabouço fiscal coloca um desafio a mais, porque a despesa obrigatória começou a crescer muito. Então, assim, o governo vai, para cumprir o arcabouço, ele tem que cumprir a meta e cumprir a regra de despesa do arcabouço. Só que com esse crescimento de despesa obrigatória, as pessoas já estão antevendo uma pressão muito grande sobre essa regra de despesa. Tá? Então, ele vai ter que enfrentar essa agenda de despesa ou, se ele não fizer isso, o regulamento fiscal vai ficar em risco. Então, a impressão que eu tenho é que, para 25, ele vai ser forçado a reequilibrar um pouco, rever a estratégia dele, combinando receita com despesa, que eu acho que, se acontecer, vai ser bom, tá? Porque assim, se você tem um problema para resolver e duas soluções, um problema grande para resolver e dois instrumentos para usar, você tem que usar os dois. Não dá para usar um e descartar o outro. É mais fácil resolver um problema usando todas as ferramentas que você tem para resolver do que somente uma, entendeu? A questão é o custo econômico e social de determinadas medidas. É isso que você tem que ponderar. Então, uma estratégia de ajuste de receita, nas medidas que não tem muito impacto social e econômico negativo, elas têm que ser feitas. E no gasto é a mesma coisa. Você tem que preservar gasto produtivo que gera crescimento e cortar as ineficiências do Estado. Eu acho que, se for feito isso, a gente tem um caminho bom para seguir em frente. Manuel, você... Diga, por favor. Não, assim, a gente com muitos gastos obrigatórios, né, e tal, existe alguma coisa que a gente possa fazer no curtíssimo prazo, algum tipo, além dessa coisa de não conceder aumento para funcionário público, que é mais ou menos a agenda, né, do que está ali como ferramenta. O que o governo poderia fazer, além de emitir sinais, mandou uma PEC para mudar os gastos de alguns gastos obrigatórios. Isso demora até chegar, inclusive com esse desgaste político. O que o governo poderia fazer para ir nessa linha do ajuste via... Manuel, antes da sua resposta, enquanto o André estava formulando a pergunta, o que pode fazer para tirar férias, né? Porque não tem, é difícil para caramba. O que pode fazer, Manuel? Diga aí. Bom, de férias ninguém reclama, né? Seria uma solução que, inclusive, agrada a todo mundo, né? Mas...
brincadeira para relaxar aqui a nossa conversa, né? Mas assim, falando sobre esse tema especificamente, a gente tem um problema hoje que a gente não tinha tão visível, tão presente quando o teto de gastos foi criado. Hoje, a gente tem, dentro da despesa total do governo, a gente tem as despesas obrigatórias e as discricionárias. Na época que o teto de gastos foi criado, as despesas discricionárias eram maiores. Tá? Hoje, as despesas discricionárias estão baixas, porque boa parte do crescimento de despesa se deu em despesa obrigatória no último ano. Tá? Então, o espaço de curto prazo para fazer qualquer coisa é muito pequeno. Tá? A verdade é essa. Agora, assim, do lado da despesa obrigatória, tem muita coisa para fazer. A primeira é a seguinte: existe uma discussão dos gastos vinculados à arrecadação. Tá? A gente tem muito gasto no Brasil vinculado à arrecadação. Emenda parlamentar, algumas transferências para estados e municípios são vinculados à arrecadação, mínimo de educação, mínimo de saúde, dá para reorganizar isso. Tá? Só para dar um exemplo, tá? Assim, no momento em que você está fazendo ajuste pela receita, a arrecadação cresce muito, é o que está acontecendo agora nesse primeiro trimestre do ano. Consequentemente, algumas despesas crescem também na mesma velocidade. Tá? Se pega o caso da educação, mínimo constitucional desculpa, pega o caso da saúde, que eu acho que é mais emblemático. O mínimo constitucional da saúde está crescendo 50 bilhões de reais. O total de gastos antes desse ano era 160, então você está crescendo o gasto em 1/3. Eu não tenho a menor dúvida que crescer gasto com saúde é importante. Tá? Ainda mais depois da pandemia. Você mostrou como é que o Sistema Único de Saúde é importante. Mas 50 bilhões de reais é muito dinheiro. Você tem que avaliar esse gasto, você tem que decidir para onde esse gasto tem que ir, se é para construir um hospital, se é para contratar funcionário. Você não pode criar uma regra no orçamento em que ele aumenta automaticamente sem discussão de mérito específico sobre o que você está fazendo. Tá? Então, assim, existem várias possibilidades. O salário mínimo é outra questão importante. O gasto com a Previdência está crescendo muito de novo. Voltou a crescer fortemente. Essa política de salário mínimo ela foi muito bem sucedida na década passada, nos anos 2000, porque ela pegou um salário mínimo muito baixo, que é aquele salário mínimo baixo da época da alta inflação, do final dos anos 80, início dos anos 90, e ela valorizou bastante o salário mínimo no Brasil. Tá? Só que, assim, adotar a mesma regra hoje da regra que foi adotada no passado, num contexto de nível de salário mínimo completamente diferente, tem impactos diferentes. Né? A situação das finanças públicas hoje é diferente do que era no passado, inclusive, para tomar essa decisão. Então, eu acho que... e aí poderia citar vários outros exemplos, tá? Mas o que eu acho que a mensagem aqui que é mais importante, assim, tem muita coisa que está sendo... Tem muita decisão que está sendo tomada na margem, sem você ter uma avaliação do impacto disso no orçamento como um todo. E como é que isso limita a condução da política fiscal para os próximos anos. Isso eu acho que é papel da equipe econômica fazer. Para além da discussão das medidas que tem que aprovar no Congresso, você tem que ter esse debate dentro do governo, e toda vez que a equipe econômica fez esse debate, ela conseguiu entregar um fiscal melhor e mais sustentável. Hoje isso não está acontecendo. É preciso construir, eu chamo isso de construir espaço político. É importante construir espaço político para esses temas acontecerem e para você ter melhores decisões. Tá? Hoje esse espaço político não existe para a equipe econômica. Ô Rui, é com você. Falando dessas contas públicas, professor, a gente vem dizendo a gente está muito travado porque tem gasto determinado com educação, saúde e tudo mais, tem que reajustar a folha do funcionalismo público. Mas a gente esquece de dois dados que assim, para mim me incomodam muito. Toda vez que eu ouço o debate indo sobre esses gastos, eu me lembro de uma coisa assim que é assustadora e que a gente esquece de trazer de volta para a conversa. Primeiro, o valor destinado no orçamento para os partidos políticos, tanto para a manutenção dos partidos políticos quanto para a eleição. Se eu não estou enganado, só o PL, que é a maior bancada no Congresso, vai levar 1 bi. 1 bilhão para o PL. Aí você pega e vê uma denúncia, como saiu na Folha essa semana, do novo presidente do União Brasil, que, ao mesmo tempo em que ele assume a presidência de um partido, ele começa a fazer gastos milionários nas aquisições de carros de luxo esportivos e imóveis, né? E aí, não estou dizendo nada, tá? Só estou destacando a coincidência. E a quantidade de dinheiro e o volume de dinheiro que estão naquelas emendas
parlamentares que estão sendo usados como moeda de troca para o governo conseguir aprovar qualquer coisa, né? E que a gente não consegue trazer isso para o efeito prático, né? Se a gente tivesse pelo menos assim, olha, você pode direcionar as suas emendas, mas tem que direcionar para esses projetos que estão dentro dos projetos estruturantes, que estão dentro de uma política que vai levar ao desenvolvimento do país. Nem isso a gente tem. Então, a gente fala de bilhões na mão do Congresso e bilhões na mão dos partidos, né? Que é dinheiro que não traz nenhum efeito para a economia positivo, dificulta a vida do governo, né? Porque tem que fazer déficit zero, mas o gasto a gente não consegue controlar, e não gera riqueza. Quer dizer, com uma expressão que o pessoal do setor financeiro gosta de falar, não dá ROI, né? Não dá retorno sobre o investimento. Né? Se a gente conseguisse simplesmente moralizar isso, só moralizar, né? Já dava para melhorar a nossa capacidade de investir e sair desse buraco que a gente se enfiou? Perfeito, essa é uma ótima colocação. Eu queria só mencionar o seguinte, eu esqueci de falar da PEC do quinquênio. Também, Aquilo é um absurdo. também. Uhum. Aquilo ali é um absurdo. E assim, e aí o custo para não falar que eu estou falando Congresso, de política, o custo falei de várias políticas judiciário, públicas que são legítimas, né? Uhum. Mas tem as coisas que são questionáveis enquanto política pública. A PEC do muito questionáveis, né? Uma aberração super questionável. É difícil até entender qual que é o interesse do Congresso de tentar liderar uma discussão como essa, porque não faz o menor sentido para a situação fiscal do país, para a organização dos poderes, para a organização da força de trabalho do setor público, não faz sentido em nenhum contexto. Mas aí, tendo feito essa observação importante, entrando um pouco no seu tema, a gente tem que separar duas discussões aqui. Uma é não negar ao Congresso o papel que lhe é devido na hora de formular as políticas públicas e atuar como parceiro do governo dentro do processo orçamentário. O papel do Congresso, o Haddad falou recentemente sobre o papel de responsabilidade fiscal que o Congresso tem que ter, e ele está certíssimo. Não no sentido de dizer que o governo e o Congresso não mas porque esse é o papel do parlamentar, elaborar política pública, monitorar a aplicação dos recursos e fiscalizar os ministérios na execução. Esse é o principal objetivo do Congresso Nacional. E ele não faz. Ele não faz, ele só discute orçamento na parte das emendas, etc. E aí, entrando no seu ponto, que é o seguinte, esses gastos, que hoje o total de emendas gira em torno de 40 bilhões de reais. Tá? Esses gastos, eles não têm nenhuma fiscalização, eles não têm nenhum conteúdo programático. Então, tudo que o Congresso pega de dentro do orçamento e aloca de forma individual tem um nível de produtividade, de eficiência muito menor do que o governo faz. Tá? Então, eu não quero aqui negar o papel do Congresso, mas esse papel, da forma como ele é feito hoje é absolutamente ineficiente e indevido. A gente tem que mudar a cultura orçamentária para o Congresso saber qual que é o papel dele. Que não é definir qual é a rua que tem que ser asfaltada, entendeu? Mas saber que a gente não vai ter dengue no Brasil porque ele está alocando recursos adequados para dengue, entendeu? Que a gente vai ter vacina para as pessoas, que você vai reduzir a mortalidade infantil. Tem que botar metas para o governo cumprir e alocar recursos no orçamento devido para que essas metas sejam alcançadas e, a partir daí, fiscalizar a aplicação da política. É isso que o Congresso faz. As questões, ele pode decidir recursos pontualmente, né, dentro da discussão regional, que vai priorizar uma política em detrimento de outra, mas não dessa forma. Dessa forma completamente eternizada, que ele beneficia muito poucas pessoas. Tá? Isso é uma subversão do processo orçamentário que a gente tem no Brasil hoje, uma aberração. Agora, Manuel, você veja, e Galhardo também, Rui, como os economistas da equipe econômica ficam amarrados numa camisa de força, né? Porque se alguma coisa dá errado, a culpa é da equipe econômica, né? Por alguma razão não soube administrar e tal. Só que ela necessita também, além das suas medidas técnicas, que o governo como um todo, que o Congresso Nacional, que o Poder Judiciário e a sociedade ajudem também, né? Porque é aquela história, dizer assim, olha, nós não podemos gastar tanto, né? Você dá esse comando aqui, mas todo mundo gasta como se não tivesse amanhã. Como é que depois, se você quer um resultado, que a equipe econômica dê uma solução para uma coisa que ela é compartilhada? E se, de repente, um ministro da Economia ou da Fazenda, ele vai e fala isso abertamente, ele cai, né? E, no entanto, o outro lado pode chegar a fazer com que ele se cale gastando, simplesmente gastando. Então, qual é a ponte, né? Quando o presidente Lula, de certa forma, pediu mais conversa, mais articulação ao ministro Haddad, né? Resolve, ajuda? Como sensibilizar para uma agenda mínima comum
que comungue e apoie e ligue, né, a equipe econômica à realidade do país. Deixa eu dar um exemplo disso que você falou, Sidney, que é muito interessante. Pegar o exemplo da desoneração da folha, tá? Que agora é o grande ponto de batalha, né, entre o Congresso e a equipe econômica. Em 2019, quando foi aprovada a reforma da Previdência, foi aprovado um dispositivo que proíbe a desoneração da folha. Tá? Você não pode mais usar redução de carga sobre Previdência compensando contributos sobre faturamento para financiar a Previdência. Foi vedado. Tá? Então, o Congresso que aprovou aquele dispositivo, agora é o mesmo Congresso que quer manter a desoneração da folha com argumentos esdrúxulos. E a equipe econômica fica na sinuca de bico, porque se você aprova a lei e o Congresso e a equipe econômica aplica, né, a Receita Federal aplica a desoneração, ela está descumprindo a Constituição Federal, né, com todos os custos de descumprir um dispositivo da Constituição. Tem a fiscalização dos órgãos de controle, as implicações políticas, eventualmente, de você ter um pedido de impedimento junto ao governante, ao presidente Lula. Então, é muito, muito delicado esse tipo de discussão quando uma parte não consegue sequer viabilizar o que já foi aprovado, né? Eu acho o seguinte, hoje a situação está muito delicada porque, nitidamente, existe uma divergência de agendas. Tá? O Senado, por exemplo, quer alguma preponderância na discussão da desoneração da folha, quer ter um papel ativo na desoneração da folha, quer ter um papel ativo na renegociação dos estados. Alguns senadores têm interesses na eleição estadual para governo do estado daqui a 3 anos. Então, algumas discussões estão muito emperradas. Em alguns momentos, é melhor você não fazer nada para não recuar, para não sofrer um retrocesso. Tá? Sim. Então, aí, às vezes, é melhor esperar um pouco, deixar a temperatura baixar para ter uma nova rodada, um novo ciclo de discussão. A gente vai passar por eleição na presidência da Câmara também, no ano que vem vai ter um novo presidente, ele vai querer deixar, muito provavelmente, alguma marca do seu mandato, então você tem que explorar essas situações, circunstâncias políticas para se beneficiar. O que eu acho que hoje dá para fazer, e eu acho que o Congresso vê com bons olhos, é avançar na reforma tributária, que é uma reforma super importante. Quando você vê o projeto que foi apresentado, é um projeto que vai diminuir muito o custo das empresas, ficou nítido na apresentação da equipe econômica. Avançar nesse tema eu acho que é viável e eu acho que é uma coisa que o presidente Arthur Lira quer colocar como um carimbo do mandato dele. Eu acho que tem que aproveitar isso. Se a gente conseguir carregar as energias na reforma tributária e regulamentar ela esse ano, vai ser muito positivo para o país. Isso não impede que você faça algumas discussões pontuais sobre o fiscal ao longo do processo orçamentário, mas eu achei que foi sensato, dentro desse contexto, a mudança da meta de 25 foi razoável, porque o cenário mais provável é que realmente você vai ter alguma dificuldade. Isso não quer dizer que não tem custo econômico. Quando eu mencionei aqui, a decisão de mudar tem custo econômico e ficou evidente na reação de mercado. Mas você não consegue fugir muito da realidade. A realidade das coisas ela acaba se impondo. Então, acho que, dentro da realidade que está posta, eu acho que a equipe econômica tomou uma decisão razoável, tá? Vai absorver o custo disso, mas ela pode gastar energia com algumas outras coisas que vão ser benéficas para o país. Se a gente conseguir fazer isso, 26 a gente consegue voltar a uma estratégia de um ajuste gradual, aprovando algumas coisas e entregando alguma melhora de resultado primário para controlar a dívida. Se a gente conseguir fazer isso no mandato, aprovar algumas reformas estruturantes para o país crescer e entregar um orçamento mais próximo do equilíbrio no final do mandato, em 25 e 26, eu acho que é um bom trabalho. A gente vai avaliar a equipe econômica como tendo feito um bom trabalho aí ao longo desse ciclo de governo. Muito bem, Manuel Pires, queremos agradecer muito a sua participação. Quando você deu esse exemplo do Congresso, sinais trocados, eu lembrei de uma velha piada de 2 sujeitos que estavam assim, conversando, olhando pela janela, olhando o outro edifício, e um disse assim, olha, rapaz, vamos fazer um negócio, eu vou ligar aqui a lanterna e você desce pela luz aqui até o lado de lá. O cara falou assim, pensa que eu sou burro, você desliga, eu caio lá de cima, né? Então, quer dizer, esse é o problema, que você tem uma conversa dessa ordem, né? Que o cara faz uma coisa, faz outra, então qualquer coisa certa, desliga lá de cima, cai todo mundo. Manuel, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez, agradecido, até o nosso próximo encontro, viu? Foi um prazer, até a próxima, um abraço a todos.
André Galhardo, Rui Gonçalves, você que nos acompanhou, a todos, muito obrigado. É uma produção da Remessa Online, você assistiu aqui o De Olho no Câmbio já em sua segunda temporada. Lembrando que a Remessa é a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. E o De Olho no Câmbio é um oferecimento da conta global da Remessa Online. Nós colocamos aí, no decorrer dessa entrevista, um QR Code no cantinho, que é esse que você está vendo aí, bem no canto da tela, para facilitar a sua vida também, as suas viagens internacionais. Baixa o app, abra sua conta global e entra aqui para esse nosso grande grupo. E entra na página da Remessa Online para acompanhar as entrevistas. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até logo.